Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Divã do Empresário, o canal onde um contador tira as dúvidas de você, empresário, para que possa ter a tranquilidade que mereça. O meu nome é Clodes Costa, eu sou contador e economista. E no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade ao assunto relacionado ao 13º salário. Então fique conosco até o final. E a pergunta é o seguinte: Clodes, sou empresário. Como eu faço para me organizar para o 13º? Ótima e super responsável pergunta. Bem, antes de mais nada, vamos lembrar o seguinte, que o 13º é um benefício que todo trabalhador CLT tem direito após trabalhar um ano ou proporcional a isso no final do ano. Tudo bem, então? Dando continuidade, você como empresário, a primeira coisa que você tem que organizar e saber é as datas de pagamento para o 13º. Você não pode deixar de passar a data. E o pessoal fala muitas vezes que o prazo é muito apertado. Na verdade, não. Tem todo um período aí que você pode pagar o 13º. De antemão, nós temos então o 13º é dividido em quê? Em duas parcelas, correto? Sendo que a primeira parcela, anote aí, a primeira parcela você empresário pode pagar até o dia 30 de novembro. Ou seja, você pode se organizar durante todo o ano para pagar até o 30 de novembro a primeira parcela. E a segunda parcela você deve pagar até o dia 20 de dezembro. Ou seja, durante todo o período do ano, você pode se organizar para pagar a primeira parcela 30 de novembro e a segunda parcela 20 de dezembro. Tudo bem, então? Acontece o seguinte, quer dizer que essas datas não podem ser mudadas? Bem, elas não podem ser mudadas para depois, mas antecipada pode. Se você chegar em mim e falar assim, Clodes, eu quero aqui antecipar o 13º do meu funcionário, eu posso? Sim, você pode. Se for uma decisão administrativa, pensada, que vale a pena ser feita, então não tem nenhuma lei que impeça você de o quê? De fazer o pagamento de forma antecipada para os seus funcionários. Então você apenas chega nos seus funcionários, justifica que você irá antecipar o 13º para eles de forma integral ou, se for no caso, fracionada aí, tá? E que eles no final do ano não irão receber aquele valor. Então o que acontece é o seguinte, você pode antecipar a primeira parcela, tá? Durante o começo do ano, e a segunda parcela pagar lá normalmente até o dia 20 de dezembro. Tá conseguindo compreender? Então sim, você pode antecipar a parcela do final do ano, porém não pode atrasar essas parcelas caso você resolva fazê-las da forma tradicional, 30 de novembro e 20 de dezembro. Mas nós vamos entender um ponto de vista aqui também, sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista econômico, qual o 13º? O 13º é uma forma de motivar a economia, o consumo naquele período, tá? E ajudar o funcionário nas festas de final do ano, fazer com que ali ele possa ter um pouco mais, digamos, de bala na agulha, para poder ter uma festa um pouco mais, digamos assim, caprichada. Então, talvez o mais correto mesmo, não que seja uma obrigação, mas talvez o mais correto é você seguir o 13º sob o ponto de vista da lógica que a lei foi construída. Então o que acontece? A lei foi feita para que motivasse a economia e ajudasse aquele funcionário no final do ano. Então, de uma forma assim, digamos assim, mais ética, vamos dizer que sim, o mais correto seria você pagar o 13º até o quê? Perdão, na data do final do ano, 30 de novembro e 20 de dezembro. Mas claro, você não tem essa obrigação, pode sim antecipar. Ok, então, dando continuidade, você também, empresário, você tem que ter a seguinte observação, tá? E organizando, quanto que cada um vai receber em cada parcela. Então, habituou-se a dizer o seguinte, que 50% você irá receber, o funcionário irá receber na primeira parcela. E na segunda parcela, você irá continuar com o quê? Com o pagamento dos outros 50%. Só que aí, você tem que entender quais são os descontos que vai acontecer nessas parcelas. E o funcionário também tem que entender esse ponto de vista. Então, nós dizemos o seguinte, que na primeira parcela, não é deduzido nada. Você não deduz INSS e você também não deduz o imposto de renda. Ou seja, a segunda parcela é paga cheia para o funcionário. Está conseguindo compreender? Porém, na segunda parcela, tá? Na segunda parcela,
isso já não acontece. Existe a dedução do imposto de renda e do INSS. E aí, existe uma certa confusão. Por quê? Porque as pessoas às vezes chegam lá, pegam a calculadora e falam o seguinte: poxa, olha só, Clodes, eu fiz aqui o desconto do meu na segunda parcela e está dando muito menor do que o tirou aqui do meu salário, do meu contra-cheque. Por que isso? Aí que está a observação. E você, empresário, tem que saber explicar para o seu funcionário. Quando ele recebe a segunda parcela, tá? A dedução é em cima de todo o valor. Ou seja, a nível de exemplo, primeira parcela, R$2.000. Segunda parcela, R$2.000. O INSS e o imposto de renda vai ser descontado sob o ponto de vista de R$2.000 da segunda parcela? Não, é sob o ponto de vista integral, R$4.000. Por quê? Porque o salário dele, o 13º dele foi o quê? R$4.000 e não R$2.000. Tá conseguindo compreender? Então, o que nós temos? Você tem que explicar isso para o seu funcionário, tem que saber que o desconto vai acontecer em cima da segunda parcela, mas não no valor da segunda parcela, mas sim sobre o valor total do 13º. Ou seja, no nosso exemplo, R$4.000. É muito importante que você saiba disso. Está conseguindo compreender? Outro ponto muito importante é fluxo de caixa. Em outros vídeos, eu já disse para vocês que muitas vezes as empresas quebram porque não tem caixa, tá? Para honrar com seus compromissos. Então, você sim, empresário, tem que se organizar para que no final do ano você pague a primeira e a segunda parcela para os funcionários. Então, Clodes, como é que eu faço isso? Bem, primeiro, óbvio, que eu sempre digo, senta com o seu contador, sempre com ele e diz, ó, vamos nos organizar para criar aqui uma conta onde todos os meses eu vou tirar um certo valor para poder, ao final do ano, eu conseguir pagar o 13º para o meu funcionário de uma forma bem tranquila para mim e que ele não perca esse benefício, tá? Não atrase no benefício dele. Então, o que eu recomendo para fazer o favor? Nós temos o quê? 12 meses, certo? Todos os meses, durante 12 meses, você vai tirar lá um valor e guardar 13º, 13º, 13º. Você vai pegar todos os funcionários que você tem, somar toda a sua folha de pagamento, ver quanto que você vai gastar de 13º, claro, fazendo a conta certinho de cada funcionário, né? E vai deixando aquele valor numa conta separada, 13º, 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 13º. Então, quando chegar no período, você já tem aquele valor guardado. Tudo bem, então? É como se você já estivesse se planejando para aquilo ali. Clodes, por que isso é importante? É muito importante. Por quê? Simplesmente porque é uma coisa organizada e que você já vai saber que tem aquela obrigação e que lá no futuro você já tem esse valor e não te pegue surpresa. Que você não chegue lá e fale assim, minha Nossa Senhora, eu não tenho caixa para o 13º. Minha Nossa Senhora, eu não tenho caixa para honrar aqui com os compromissos no final do ano. Na verdade, se você fizer isso de forma bem organizada, você vai ter sim o 13º para todos os seus funcionários. Conseguiu perceber a lógica? Então é muito importante que você faça essa observação e essa organização aí sob o ponto de vista contábil. Outra coisa interessante que você tem que prestar atenção, gente, é qual o valor que você leva em conta para pagar o 13º. Clodes, eu não entendi. Vamos lá então. Então, digamos, exemplo, que eu acho que fica melhor dessa forma. Digamos que o seu funcionário, ele receba R$5.000 durante 11 meses. Primeiro mês, 5.000, segundo mês, 5.000, terceiro mês, até chegar em novembro, R$5.000, tá? E no final do ano, dezembro, não, deixa eu corrigir um pouquinho, vamos aqui adiantar, até o mês 10, tá? Até o mês 10, ele receba R$5.000, que vai ficar mais fácil de você entender, se eu entender agora, tá? R$5.000, só que aí você dá um aumento para ele, agora ele vai receber R$5.500. Então, qual a base do 13º? É os R$5.000? Não, é os R$5.500. Tá pegando a lógica? Então, esta é a lógica do 13º salário. Então, se no final do ano ele for receber R$5.500, mesmo que nos outros meses anteriores ele tenha recebido apenas 4, a base do 13º será R$5.000. Então você tem que ter muita atenção sobre esse ponto de vista, tá, gente? Para não calcular errado. Por isso que eu sempre falo, calcule o 13º, sabe exatamente quanto cada um vai receber em todo o ano, principalmente em dezembro, para você ter a base de quanto irá pagar sob o ponto de vista o 13º. O 13º, gente, é um direito do trabalhador, é um benefício conquistado sob o ponto de vista econômico e sob o ponto de vista de muita luta e esforço de todos os trabalhadores. Então, é uma obrigação que o empresário e que você
tinha que fazer o quê? Todo o seu esforço para pagar aquele benefício. O não pagamento do benefício gera muita multa, e não é pouco, em alguns casos, processos bastante sérios. Então, leve a sério o pagamento do 13º dos seus funcionários, organize a sua empresa sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista administrativo e principalmente sob o ponto de vista contábil, para que todos recebam o benefício ao qual todos saem ganhando com isso. Tudo bem, então? Gostaram desse assunto? Fez sentido, não fez mesmo? Então, novamente, aquele assunto. Deixa aquele like, se não for inscrito, se inscreva no canal e, claro, está precisando de contador? Entre em contato conosco, fale diretamente comigo. Aqui na Omnus Inteligência Contábil, o seu crescimento é o nosso maior ativo. Um grande abraço e até mais.